bem? Como vão vocês? Hoje aqui com vocês conversando a respeito de direito de família novamente, respondendo uma pergunta de um consulente através da minha fanpage e uma indagação que eu achei extremamente interessante. E eu percebo que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, então eu resolvi conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, porque eu tenho certeza que muita gente tem a mesma dúvida. A questão que nós vamos tratar hoje é a seguinte: como é que pode uma pessoa casada, já separada de fato, ou seja, vulgarmente chamada de largada, já estão separados há muitos anos, e de repente, durante todo esse tempo ela não teve mais contato com o ex-marido ou a ex-mulher, e de repente, passado muitos anos, ela descobre que ela está divorciada. E a pessoa fica assustada: nossa, mas como é que pode? Como é que eu era casada, agora eu fui divorciada e eu nem fui avisada? Como é que isso acontece? Primeira coisa, vamos começar do final. Como que a gente sabe se eu já estou longe do meu esposo há muitos anos? Como é que eu posso ter certeza se eu ainda estou casada? A forma mais simples. E aqui vai para os estudantes de direito que estão me assistindo, para os advogados que estão começando nesse mundo jurídico. Como que a gente descobre? Da forma mais simples, gente, mais elementar. A gente vai no cartório de registro civil onde a gente casou, ou então pela internet. Hoje em dia, vocês fazendo busca pelo Google, vocês vão ver um monte de serviço de internet que oferece busca de certidão de casamento online, e é só entrar nesses sites e navegando lá, lançar os dados dos noivos, a data do casamento, e vai vir para vocês uma segunda via da certidão de casamento. Se a pessoa já estiver divorciada, muito provavelmente, e se ela cumpriu direitinho todas as orientações do advogado dela, vai estar constando no verso da certidão de casamento uns dizeres lá que nós chamamos de averbação, onde vai estar consignado que, por ordem do juiz de direito, em data tal, assim, assim, assado, na comarca tal, vara tal, deu no processo número tal, deu-se o divórcio do casal fulano e beltrano, com trânsito em julgado em data tal. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Vou gravar um vídeo falando sobre trânsito em julgado, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Mas enfim, em linhas gerais, esses são os direitos. São os dizeres que constam nessa certidão de casamento. Tem certidões de casamento que a gente encontra algumas averbações, pode ter mais do que uma, inclusive naqueles casos antigos, onde primeiro a gente tinha que entrar com a separação, depois com a conversão de separação e divórcio, né? E aí, cada vez que tem uma decisão judicial, tem que ser averbada nessa certidão de casamento. Então é a forma mais rápida que eu tenho de descobrir. Bom, mas pode ter acontecido da pessoa ter saído o divórcio, o advogado ter entregue o mandado de averbação e a pessoa não ter levado até o cartório de registro civil onde ela se casou para que averbasse, ou seja, para que atualizasse ali a certidão de casamento dela. E, portanto, se a pessoa pedir uma certidão de casamento, essa parte contrária da qual eu estou falando, vai sair a certidão antiga, vai constar que ela continua casada, mas só que ela está desconfiada que ela já está divorciada. Como que eu faço? A pessoa pode se dirigir na comarca onde mora o ex-cônjuge, ou pedir para alguém ir lá fazer isso. Geralmente as informações, como correm em segredo de justiça, as ações de separação e divórcio, provavelmente só vão dar essas informações ou para o advogado com a procuração ou para a própria parte apresentando documento de identificação, CPF, RG ou carteira de motorista, né? Então vai chegar no cartório distribuidor do fórum da comarca e pede para fazer a pesquisa. Aí lá vai aparecer se tem separação, divórcio, seja lá o que for, vai aparecer essa informação para vocês, tá? A partir daí, é assim, se tiver arquivado, aí tem que constituir advogado, pedir para desarquivar, ver o que aconteceu. Tudo isso no caso de ainda não estar averbada no cartório de registro civil, porque se estiver averbado no cartório de registro civil já está tudo resolvido, ok? Mas para saber os detalhes tem que ir lá no processo, que só desarquivando. E para eu descobrir número do processo, dados e tudo mais, eu tenho que ir no cartório distribuidor do fórum da comarca onde correu o processo. Muito bem. Agora vamos ao objetivo do vídeo de hoje, que é explicar como que chegou nesse ponto
Se a parte contrária não participou do processo, se ela não foi em audiência de conciliação, nem audiência de instrução, não foi ouvida pelo juiz e de repente ela era casada e agora descobre que ela é divorciada. Como é que isso acontece, gente? Simples. Eu já expliquei para vocês aqui, num vídeo que eu vou deixar aqui, aqui abaixo, quando a gente fala sobre citação. Citação é ato do chamamento do réu para o processo. Significa dizer que alguém tem uma lide contra ele, tem razões para estar demandando contra ele, ela entra na justiça alegando a parte dela, né, no caso do divórcio, a pessoa está pedindo o divórcio e tudo mais, e ela vai entrar com ação de divórcio contra a parte contrária. E vai pedir para o juiz para determinar a citação da parte contrária. Ocorre, porém, que nesses divórcios de pessoas que estão separadas há muitos anos, às vezes o advogado não tem sucesso na hora de citar a parte contrária. Por quê? Porque o endereço que que o divorciando, que é o nome que se dá para aquele que está pedindo o divórcio, às vezes o endereço que ele possui é coisa muito antiga, né? Às vezes o CEP está errado, não consegue se localizar. E nas ações de divórcio, separações, obrigatoriamente a citação tem que ser pessoal, ou seja, feita através de oficial de justiça. Eu não posso mandar pelo correio. E aí o oficial vai naquele endereço, não encontra, tem todo o trâmite processual previsto no Código de Processo Civil para as citações pessoais. Então, digamos que exaurida todas as tentativas de localização através de oficial de justiça e depois não encontrou o endereço, o juiz manda a parte contrária se manifestar. Aí a gente pede expedição de ofício para os órgãos. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, SPC, Serasa, pode pedir para a Receita Federal, né, sistema Renajude, enfim, se verifica todos os órgãos os quais possam possuir o endereço dessa pessoa em questão. Digamos que todos os endereços que retornem como resposta, ou seja, um endereço que o oficial de justiça tente mais uma vez e não consiga encontrar, ou então são endereços que na verdade são os mesmos que o autor já possuía e que, portanto, o oficial de justiça já tinha ido lá tentar. Então, esgotadas todas essas possibilidades, e esgotadas mesmo, gente, porque é difícil convencer o juiz que eu não sei de endereço nenhum e já partir para os finalmente, como diz o outro, né? O juiz tem que estar convencido que você tentou localizar de todas as formas. Não conseguiu localizar. O que vai acontecer? O advogado vai requerer ao juiz que, tendo em vista ele não ter logrado êxito em localizar o réu e não possuir mais nenhum endereço dele, né, que o juízo determine a citação editalícia, ou seja, a citação por edital, a citação no jornal. Quem nunca abriu um jornal, hoje em dia é difícil o povo ler jornal, mas a gente sabe que tem isso. Tem as publicações lá de editais no jornal. Quem nunca viu escrito lá, citação por edital, de fulano de tal, por ordem do juiz de direito, assim, assado. Vai sair a publicação por edital, vai decorrer o prazo estabelecido em lei para que essa pessoa se manifeste. Como ninguém lê jornal, o réu não vai se manifestar. Óbvio, é lógico, apenas está cumprindo o que determina o Código de Processo Civil. Aí o que vai acontecer? Vai retornar para o juiz, depois de fim do prazo previsto no Código de Processo Civil, e o juiz vai mandar a parte se manifestar. Né? Muito provavelmente o advogado vai dizer que está cumprida todas as formalidades, que então se dê prosseguimento no processo. Só que não pode, porque a lei prevê que tem que se respeitar o contraditório. O réu não foi achado, então a gente tem, quando a publicação no edital ela é feita regularmente, tudo certinho como manda a lei, entende-se que houve sim a citação presumida, ou seja, parte-se do pressuposto que aquela pessoa teve conhecimento de que tinha um processo contra ela e não se manifestou. Bom, aí vocês vão de dizer, mas doutora, então se é assim acabou, né? Fez a citação por edital, o juiz já vai julgar. Não, gente, infelizmente não é assim. Por quê? A gente tem que evitar as nulidades processuais. O que o juiz vai fazer? Ele vai nomear um curador
que é um advogado, né, nomeado pelo juízo, né, geralmente está entre aqueles advogados que prestam serviço para a Defensoria Pública ou a própria Defensoria, para que ela venha para o processo defender os interesses desse réu ausente. Então, é aquele tipo de advogado que ele vai comparecer no processo, nomeado pelo juiz como advogado dativo, e ele vai contestar pelo que a gente chama de negativa geral. Os estudantes de direito, os meus colegas que estão me assistindo, sabem onde eu quero chegar. Por que que ele vai fazer a contestação por negativa geral? Porque ele não possui elementos para rebater os argumentos do autor. Ele não tem como saber quem foi culpado, quem não foi, se o que está pedindo está certo, o que não está. Ele vai, lógico, ele vai esmiuçar inicialmente as formas de citação do réu. Olha, não foram esgotadas todas as formas, tinha um endereço A, B, C e não foram atrás, sei lá. Em linhas gerais, se ele não tiver nenhum desses argumentos para rebater, se não for necessário, ele vai dizer que ele contesta por negativa geral a míngua, ou seja, diante da ausência de outros elementos, certo? Desculpa, tá ficando meio comprido, mas não tem muito como resumir, senão vocês não vão conseguir compreender. Eu já vou chegar, me acompanhe até o fim que vocês vão entender melhor. Aí, gente, muito bem. Feito isso, esgotado todos os trâmites processuais, até essa fase, claro. Aí o juiz, se for o caso de ouvir testemunhas, conforme os argumentos aí do autor, o juiz vai marcar a audiência de instrução, né? Audiência de instrução e julgamento, ou só de instrução. Audiência de instrução, para os leigos que estão me assistindo, é aquela audiência onde ele vai ouvir o autor, ouviria o réu e vai ouvir as testemunhas que houverem. Geralmente ouve dos dois lados. Mas vejam só, eu estou falando de réu ausente. O réu nesse processo aqui, ele só tem o advogado dativo dele que está defendendo os interesses dele, né? Então quem que vai estar presente nessa audiência? O promotor, o juiz, o advogado do autor, as testemunhas do autor que houverem e o advogado dativo. E ele vai estar ali defendendo fielmente esse réu que está ausente. É a lei, gente. Não é porque o réu está ausente que ele não vai ter defesa. Vai ter sim, porque senão vai dar nulidade no processo, ok? Muito bem. Passado toda essa fase, produzidas as provas no processo, partindo do princípio que ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém, primeiro, o juiz vai decretar o divórcio do casal. Se eles não eram separados, se eles eram só divorciados, se eles eram só separados de fato, ou seja, de casa, então o juiz vai decretar o divórcio do casal, dissolvendo a sociedade conjugal, ok? Vou gravar um outro vídeo falando só sobre separação, só sobre divórcio, nós vamos explorar mais esses tópicos aqui para vocês entenderem melhor. Mas na sentença, que decreta o divórcio, ele dissolve a sociedade conjugal e extingue o vínculo do matrimônio. Olha que bacana! Por isso que eu posso casar de novo depois de divorciada, porque extinguiu o vínculo do matrimônio. E tá bem aqui, olha aí, pergunta de prova, gente, e tá bem aqui o X da questão. Onde está a diferença entre a separação e o divórcio? Hein? Pessoal do 5º ano que está me assistindo, se preparando para o exame da ordem. Olha aqui. A diferença está justamente aqui. Na separação, dissolve apenas a sociedade conjugal. Divórcio, extingue o vínculo do matrimônio. A pessoa volta a ser solteira, doutora Rosa? Não. Claro que não. Ela vai ter como qualificação o estado civil dela, vai ser divorciado. Então, passado tudo isso, conforme eu disse para vocês, o advogado presente, toda a situação, o juiz vai sentenciar, ele vai sentenciar nos autos do processo, vai decretar a extinção, a dissolução da sociedade conjugal, a extinção do vínculo do matrimônio, né? E vai, se houver bens, ele vai determinar ali, vai decidir com relação aos bens. E ele vai determinar, se houverem bens, duas coisas. O juiz determina a expedição do mandado de averbação ao cartório de registro civil para que se averbe à margem da certidão de casamento o divórcio do extinto casal,
não é? E, além disso, ele vai expedir a carta de sentença, caso o advogado tenha pedido, ele vai expedir carta de sentença para que se registre aquela carta, tudo aquilo que aconteceu dentro do processo, especialmente com relação à divisão dos bens, no cartório de registro de imóveis, onde o casal tinha bens, tá certo? Isso no caso de haver bens. Em linhas gerais é isso. Compreenderam por que acontece da pessoa estar largada de outra há tantos anos e de repente ela ficar surpresa que ela já está divorciada? Vocês conseguiram compreender por que isso acontece sem o réu nunca ter visto a cara do juiz? Tá bom, gente? Respondido para vocês? Se vocês gostaram, por favor, ajudem o canal. Clique aqui no gostei, deem o like no vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Gente, é tanta gente carente de informação. As perguntas que eu recebo, às vezes eu fico perplexa, porque tem um monte de gente, graças a Deus, os vídeos que a gente tem publicado tá atingindo vários estados. Eu tenho recebido perguntas do norte, nordeste, muito legal, estou super feliz com isso. E muita gente não sabe, não tem acesso a essas informações. Então vamos compartilhar, gente, vamos ajudar o canal.